E aí galera, aqui é o Renan e nesse vídeo a gente vai falar sobre como foi o meu primeiro dia chegando na Inglaterra. Vamos começar então com a saída do Brasil. Eu morava em Curitiba e então para sair de lá você tem que pegar um voo de Curitiba para Rio de Janeiro ou São Paulo. E de São Paulo, se você conseguir um direto, você vai de São Paulo, Londres, Rio de Janeiro, Londres. Acho que é os únicos que tem. Então, o meu voo foi Curitiba, São Paulo, Londres. Nisso foi muito bom ter pego. Voo direto é muito melhor. Fez 12 horas de voo, então você tem que, no mínimo, conseguir um voo direto. Chegando em Londres, a gente já começa ali a entrada do aeroporto, tudo massa pra caramba, você começa a olhar pela janela, caraca, que cidade irada. Isso era meu primeiro voo internacional, então já tava muito tipo, caraca, que louco esse lugar. E então foi muito massa, só que aí começam todos os problemas quando você chega num país estrangeiro que fala outra língua que não é a sua. Chegando no aeroporto, já começa o embarque, a pior parte, a imigração. Tava eu e a Mônica indo pra imigração, que é antes de pegar suas malas, então caso você tenha algum problema, você já vai embora, nem ver suas coisas, né? Tinha dois portões, um portão de europeu e um portão de outros países, né? Então eu tive que ir no outro portão, porque eu tava com a Mônica, então ela só tem um passaporte brasileiro, então eu tinha que ir lá, mostrar o porquê que ia entrar no país e pegar um visto pra ela de turismo. O meu não precisa porque passaporte europeu já entra como europeu e eles ignoram. Então fomos lá na fila, uma fila gigantesca, assim que sai do avião vai a fila de todo mundo, todos os turistas lá pra fila de coisa. Então fomos lá, ficamos um tempão na fila, um monte de gente lá. Chegamos pra falar com o cara. Aí veio o cara e já, o que você quer fazer aqui? Tudo isso em inglês, óbvio, né? E aí começa. Aí a gente vai lá, mostra o passaporte, fala, tá, eu e ele, a gente veio pra ficar na casa da minha tia por um tempo, mostra a carta convite. Aí tá, aí ele olha coisa, olha pra gente, olha pro coisa e fala, nossa, mas vocês vão ficar um tempão aqui, porque tava na carta que ia ficar 3 meses, né? Vocês vão ficar um tempão aqui, hein? Você vai trabalhar aqui? A gente fala, não vai, a gente só veio visitar. Vai ficar de turista e vai ficar na casa dela. Daí ele, tá, então tá bom. Aí ele pega, mexe mais umas coisas, escreve no computador lá. Daí ele começa a mais algumas coisas e... Não, você vai trabalhar aqui, né? É muito tempo. E cara, e pergunta umas 3 vezes isso. Pra garantir que se você, no psicológico, se você dá uma vacilada, você fala assim, você vai ficar aí? Que lembra, isso é o visto de Brasil, não pode, né? Não pode trabalhar. E na época a Mônica a gente veio como turista, no caso a Mônica. Eu falei, não, a gente só veio pra ficar na casa da minha tia e conhecer aqui, né? E tal. Daí, cara, aquele nervosismo batendo, meu inglês é uma merda. O inglês da Mônica é só inglês, é muito bom, mas era inglês que usa no Brasil, né, não é? E cara, lembrando, o inglês que se aprende no Brasil é um inglês para você ir para os Estados Unidos, porque aqui é uma desgraça de entender esse povo falando. Mas enfim, deu tudo certo, ele liberou, a gente passou, pegamos as malas, chegou todas as malas. Que bom, pelo menos não sumiu as malas, que ia ser outro problema pra procurar essas malas aqui. Aí, beleza, né? A gente veio pra ficar na casa da minha tia. Você espera que, no mínimo, ela venha no aeroporto pra te buscar e te levar na casa dela. Não foi isso que aconteceu, porque ela simplesmente estava cagando. Aí, que a gente viu que ela não ia vir mesmo, começa o como vamos chegar lá. Sem internet, internet que a gente tinha era pra pegar do aeroporto e saiu do aeroporto, se ferrou, né? Qualquer problema, qualquer coisa está ferrado. Apesar de ter Wi-Fi em quase tudo, mas você não sabe tudo aqui, né? Você não conhece nada. Tinha acabado de chegar, eu e ela. Aliás, eu não falei. A gente chegou no aeroporto de Heathrow, que fica bem no meio ali. Ali, junto no aeroporto de Heathrow, tem uma estação de coach. Não é tipo esses caras que ensinam. Aqui o coach é o ônibus de viagem. Foi na estação que é de trem e de coach. Só que o trem, você tem que pegar muito trem, muito metrô pra chegar lá. E era um pouco difícil, e óbvio, eu não conheço nada, não fazia ideia, a gente resolveu pegar um coach. Aí, beleza, vamos pegar o coach ali, vamos ver quanto custa e vamos comprar, né? Foi eu e a Mônica no balcão. E daí, essa minha tia mora em Dartford, que é
pro leste. Leste? Acho que é leste. Beleza, a gente chegou lá no coisa e falou: a gente precisa de uma passagem pra Dartford. Falei mais ou menos assim. Que é normal, você falando mais ou menos certo, né? Beleza. Aí me veio a mulher: Dartford. Deu: hã? Aí ela repetiu mais uma vez, tipo, Dartford. Mais ou menos isso que eu tinha entendido na época. E daí eu fiquei tipo, E daí ela meio que me mostrou escrito assim, e falou o lugar onde eu tava indo. Que no caso, quando você vai pra essa cidade, o ônibus para no shopping, que é Blue Water, que fica lá do lado. Aí ela me fala assim, Blue Water. Isso é muito engraçado, porque aqui, o inglês deles, eles cortam o T. O Blue Water, eles não falam o T. Então, às vezes, quando você vai pedir uma água, em vez de ser water, que é o que o povo normalmente fala, que o britânico fala, também pode ser water, sem o T. Porque isso é, tipo, mais os velhos que falam. Então depende muito, e a mulher era um pouco mais de idade. Então foi muito difícil de entender. Aí beleza, ela fez o ticket, custou, sei lá, umas 40 libras, que é, tipo, caro pra caramba. Isso, sei lá, custou R$200 na época, eu paguei acho que, não lembro se foi isso. Mas eu sei que a libra tava R$5, 5 e pouquinho. Então foi já caro pra caramba, mas era muito mais barato que um Uber. Porque quando a gente foi checar o Uber, né, pra ir na comodidade com as malas, deu 115 libras. Isso dava tipo R$600 de Uber. Óbvio que eu estava com reais, né, porque se eu vim do Brasil, trouxe em reais. Reais convertidos em libra. Foi absurdo, então, não, vai o ônibus aqui, gente, vai de ônibus. Aí beleza, ela fez tipo um talãozinho, um cartão, um ticket grandão assim, e daí ela riscou assim o portão e escreveu o número do... Na verdade não tinha o portão, ela escreveu o número do ônibus. E daí ela falou, fica ali, vai lá e espera. E daí ele ia chegar tipo em, sei lá, uma meia hora. Nisso a gente lá na estação, aquele frio do cacete, a gente tinha saído do Brasil no calor, então tava com pouco casaco. Chegou aqui no inverno, era novembro, muito frio, acho que tava, sei lá, 1 grau, ou menos até, mas não tava nevando, tava só aquele vento gelado da Inglaterra, muito frio. E daí lá a gente esperando o ônibus e nada dele chegar, nada de vir ônibus nenhum, e nada de vir. Tive que ir lá falar com a mulher de novo, ver o que eu podia fazer, cadê esse ônibus que não vem. Porque não ia pro Blue Water, nenhum deles não falava nada e o número não batia, nem nada. Aí beleza, né? Peguei o outro ticket que ela imprimiu, e daí nessa tava certa, ela não riscou nem nada, só sublinhou assim realmente o número do ônibus que ia vir. Chegou o ônibus lá, fizemos uma filinha, puxamos todas as malas, esperando, né, a filinha aí, todo mundo mostrando o ticket, pá. Quando chega a nossa vez, ele fala assim, vocês só podem pôr 2 malas no ônibus. Você precisa de uma bagagem extra, você precisa de um ticket de bagagem extra. E daí a gente tipo, quê? Não tem como, ninguém explicou nada pra gente, você tá louco? A mulher viu a nossa bagagem e não falou nada. Tipo, não tinha como ir lá, não dava tempo de ir lá porque ele tinha que sair, né? Aí ele falou assim, vai, entra, com a cara bem grosso assim, mas vai, entra. E daí pegou nossas malas e a gente acabou que entrou e foi pra estação de Victoria. Chegando em Victoria, mesmo problema. A gente não tem um ticket extra de bagagem. Então, antes de dar esse problema e tentar ir no cara deixar a gente entrar, a gente resolveu ir lá e ver quanto era um ticket de bagagem extra. Não acredito que custa 10 libras. É tipo metade de uma passagem. E a gente teve que comprar 2 tickets, né? Porque era um pra mim, a bagagem extra, e um pra Mônica, a bagagem extra da Mônica. Cara, 20 libras extra, só porque ninguém avisou das bagagens. Porque se a gente tivesse comprado na primeira, já não teria dado o problema na primeira e já valeria pra segunda também. Porque é tipo conectado os tickets. Só que daí, né, mostrou o ticket de novo pro cara, daí como a gente tinha comprado, beleza, mostrou, entramos, fomos lá, indo pro direção Blue Water, 1 hora e pouco de viagem, sei lá quantas horas de viagem, é bem demorado, apesar de não ser tão longe, vendo no mapa, porque o ônibus é demorado, né. Chegamos lá no Blue Water 10 da noite, o shopping já tava até fechado, a gente chegou lá e vamos pedir um Uber, né, daqui, porque de lá pegar o ônibus ônibus normal, daí não seria mais um coach, ia ser muito ruim com 3 malas. Beleza, 15 libras no Uber, chega o cara lá na frente e olha as malas e fala assim, não vou levar vocês. Cara, não vou levar vocês têm que pedir outro. E daí ele cancelou o Uber e foi embora.
Aí que eu me toquei, no Uber daqui tem uma opção do Uber XL, que é um Uber grande para 7 pessoas ou um bagageiro grande. Aí a gente teve que pedir esse, que é um pouquinho mais caro, tipo umas 3 libras mais caro, deu, sei lá, uns 18. Deu, o cara, chegou o Uber XL, botamos todas as malas, o cara muito gente boa, cara. A melhor coisa do dia foi esse motorista do Uber, que o resto, todo mundo grosso pra caramba na estação lá. Se você perguntava alguma coisa, que quando deu problema no ticket, perguntei lá pros carinhas que ficam na estação, bem grossos, tipo, vai lá perguntar pro coisa. Tipo, cara, bem escroto. Então, meu primeiro dia aqui foi uma merda. A minha tia, bem babaca, não foi buscar a gente. Se a gente não conhece o país, o mínimo que poderia ter feito era isso. Só desgraça no primeiro dia de viagem. Mas eu acho que quem viaja sabe que viajar é se fuder. Então, essa foi a minha história de como foi o meu primeiro dia. Eu tenho muito mais coisas pra contar, muita merda que aconteceu, como foi escroto esse tempo que eu tô aqui. E eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês que isso vai ficar pros próximos vídeos. E se você gosta desse estilo de vídeo, onde eu conto um pouco das coisas, mostro em algum outros tipos de vídeo, mostro como são as coisas em volta. Então não esquece, ativa aí se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que você vai receber todas as notificações do canal. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui!